O meu amigo se ajeita aí na boleia e presta atenção nesse caos que vou te contar, porque esse é daqueles que a gente carrega pro resto da vida. Aconteceu faz mais de 10 anos, lá no interior da Bahia, numa cidade pequena, daquelas que todo mundo se conhece e as histórias correm mais rápido que caminhão descendo ladeira. Naquele tempo eu ainda era novo, mas já rodava estrada. Tinha um trio de camaradas que eram como irmãos para mim. O Dante, o David e o Fabiano. O Dante era o cético, o tipo que só acredita vendo, e mesmo vendo ainda duvida. O David era o cara da calma, sempre tentando acalmar os ânimos. Já o Fabiano, esse vivia com a cabeça no mundo da lua. O bicho era fissurado em lendas, em assombração, qualquer história de alma penada ele queria saber. Um dia, Fabiano apareceu com uma caixa de madeira debaixo do braço, toda esquisita, cheia de riscos e símbolos que ninguém reconhecia. Ele abriu e mostrou pra gente um tabuleiro daqueles de invocar espírito, só que não era de brinquedo não. Segundo ele, era do avô, um homem cheio de mistérios. Fabiano disse que aquele objeto funcionava de verdade e que a gente precisava testar num lugar certo, o cemitério da cidade, de noite. Eu ri na cara dele, achei uma tremenda besteira, mas a teimosia foi maior que a razão. David ficou receoso, mas Fabiano tinha um jeito de convencer qualquer um. E no fim eu fui junto, mas para provar que tudo aquilo era bobagem do que por acreditar. Só que a gente não tinha ideia da encrenca que estava arrumando. Antes de ir, compramos 7 velas brancas numa lojinha perto do centro. A dona, uma senhora de cabelo branco e olhar pesado, perguntou se era para trabalho de escola. David, nervoso, confirmou sem graça. Ela ficou olhando firme para cada um e soltou uma frase que me arrepia até hoje. O portão do cemitério se abre para os dois lados. Tem coisa que entra, mas tem coisa que sai junto. A gente fingiu que não deu importância, mas por dentro bateu um arrepio. Naquela noite, perto da meia-noite, pulamos o muro alto do cemitério. Era daqueles de cimento com ponta, feito para ninguém entrar fácil. Lá dentro o silêncio era tão profundo que até o som do vento parecia distante. O lugar era um labirinto de túmulos antigos, cruzes tortas e capelas pequenas. A lua iluminava só o bastante para a gente não tropeçar. Fabiano nos levou até uma tumba afastada, de mármore escuro, toda manchada pelo tempo. A placa com o nome mal dava para ler. Ele disse que ali seria perfeito. Sentamos no chão frio, acendemos as 7 velas e colocamos o tabuleiro sobre a pedra. Cada um pôs o dedo no ponteiro e Fabiano começou a chamar. Tem algum espírito presente? Silêncio. Ele insistiu, a voz mais forte. Queremos nos comunicar. Nada. Eu já estava de saco cheio e soltei uma provocação. Acho que estão dormindo, Fabiano. Ele me encarou sério e falou: então pergunta você, já que é o sabichão. E eu, na minha arrogância, me inclinei e falei alto: tem alguém aí que queira falar com a gente? Foi aí que o erro começou. A resposta não veio do tabuleiro, veio debaixo dele. Uma voz grave, arrastada, como pedra rolando no fundo do rio, respondeu só uma palavra: estou. A gente gelou na hora. O instinto falou mais alto e saímos correndo. As velas apagaram, o tabuleiro ficou para trás. Escalamos o muro como quem foge da morte. Eu e David caímos na calçada esfolhando as mãos. Quando olhamos para o lado, Fabiano não estava. O desespero bateu. Chamamos por ele até que vimos seu corpo alguns metros adiante, caído, desmaiado. Chamamos a ambulância e o tempo pareceu uma eternidade. O diagnóstico foi concussão. Só uma pancada forte na cabeça, nada além disso. Para a família dele, inventamos que era só uma aposta boba de pular um muro. Melhor mentir do que contar o que ninguém acreditaria. Só que quando fomos visitar Fabiano dias depois, algo nele tinha mudado. O corpo era o mesmo, mas os olhos estavam apagados, sem vida, como se o brilho dele tivesse ficado naquele cemitério. Ele falava pouco, sem emoção, respondendo só o necessário. O Fabiano brincalhão, que fazia piada de tudo, tinha sumido.
Eu tentei acreditar que era efeito da pancada, mas no fundo eu sabia. Naquela noite, no cemitério da Bahia, a gente não saiu sozinho. Alguma coisa veio junto, e talvez o nosso amigo não tenha voltado inteiro. Pois é, meu amigo. Depois daquela noite no cemitério, a vida parecia que ia voltar ao normal, mas só parecia. O Fabiano saiu do hospital, foi para casa, e a gente pensava que com o tempo tudo ia melhorar. Só que quando batemos na porta dele na semana seguinte, percebemos que nada estava igual. Quem abriu foi o próprio Fabiano, mas não parecia mais ele. O rosto era o mesmo, o cabelo bagunçado também, mas os olhos, aqueles olhos estavam apagados, como duas lâmpadas queimadas. Ele nos recebeu com a voz sem emoção, convidando para entrar, mas parecia um estranho dentro da própria casa. Nós três sempre fomos parceiros de bagunça, de videogame, de risada, mas naquela sala reinava um silêncio pesado, desconfortável. Quando tentei puxar conversa, perguntando se ele lembrava de alguma coisa da noite no cemitério, ele disse que não, com a calma de quem lê um relatório médico. Nem uma piada, nem um xingamento, nada. Só palavras frias. David tentou animar. Falou de jogar videogame, mas a resposta foi seca. Talvez. E pronto. Aquele talvez gelou mais que qualquer assombração. A gente saiu dali sem dizer palavra. Na esquina, olhamos um para o outro e sabíamos que algo estava errado. David ainda tentava se convencer de que era efeito da pancada, mas eu não acreditava nisso. No fundo, parecia que o nosso amigo tinha ficado preso naquele cemitério e só a casca dele tinha voltado. As semanas foram passando e a estranheza aumentava. Fabiano voltou para a escola, mas andava pelos corredores como um fantasma vivo. Não ria, não olhava nos olhos, não participava de nada. Era só presença física, mas sem alma. Eu e David tentávamos conversar, mas era inútil. Até que as coisas começaram a acontecer na minha casa. Primeiro foi um cheiro estranho. Eu estava sozinho, fazendo um trabalho de escola na sala, quando senti aquele odor de umidade, mofo e terra molhada, como se a casa tivesse fechado por anos. Procurei a origem, mas o cheiro sumiu do nada. Na noite seguinte, acordei com um barulho. Era um choro baixo, parecido com o de uma criança. Eu sentei na cama, o coração batendo na boca, mas o som parou de repente. Tentei acreditar que era sonho, mas eu estava acordado. No sábado, a coisa piorou. Meus pais tinham saído. Eu assistia à televisão, eram quase 10 da noite. A tela apagou do nada. A luz piscou 2 vezes e a sala mergulhou na escuridão. Foi aí que ouvi de novo o choro. Mas dessa vez não era no quarto. Era ali, comigo, no canto da sala, perto da cortina. Meus olhos se acostumaram e eu vi. Uma menina parada de costas. Tinha cabelo comprido e escuro. Usava um vestido antigo e claro. Mas o mais estranho era que as bordas do vestido e do cabelo dela se moviam devagar, como se ela estivesse debaixo d'água. O choro fino virou risadinha. Uma risadinha de criança mais fria, sem alegria. Eu sabia que aquilo não era uma criança de verdade. Era alguma coisa usando aquela forma. Corri para o quarto, bati a porta e liguei para o David, tremendo. Contei o que tinha visto. Do outro lado da linha, silêncio. Quando ele falou, a voz estava baixa. Dante. Ela também apareceu no meu quarto agora há pouco e sumiu. Naquele instante, a gente entendeu que não estava sozinho naquela loucura. Tinha algo que saiu do cemitério com a gente. E não era só o Fabiano que tinha mudado. Era como se aquilo tivesse grudado na gente também. Depois daquela noite, as coisas pioraram. Portas batiam, objetos se mexiam sozinhos, armários se abriam. Às vezes eu ouvia sussurros, como vozes de rádio mal sintonizado, mas todos os rádios estavam desligados. David acordava com arranhões finos nos braços, como se feitos por agulha.
era insuportável. A gente já não dormia, não comia, andava como dois zumbis na escola. O terror constante estava acabando com a gente. Até que o David, exausto, disse o que eu já pensava. A gente precisa contar. E aí, parceiro? Começou a parte mais difícil. Por que contar uma história dessas para adulto? Ainda mais para os pais? Parecia loucura. Mas eu criei coragem. Sentei na cozinha com minha mãe e falei tudo. O tabuleiro, o cemitério, a voz, o Fabiano, a menina. E eu esperava bronca, mas o que veio foi silêncio. O rosto dela ficou sério, pesado. Quando terminei, ela perguntou: "Você não tá mentindo, tá?" E eu neguei. A primeira ligação dela não foi pro médico. Foi para uma senhora conhecida da família, uma tal de Dona Antônia, que entendia dessas coisas. 2 dias depois, essa mulher apareceu lá em casa. Ela andou pelos cômodos em silêncio, depois sentou e ouviu nossa história. No fim, disse: "Vocês abriram uma porta e não fecharam. Uma alma perdida ouviu. O amigo de vocês ficou preso, e no lugar dele ficou essa coisa. Ela atormenta vocês porque o medo de vocês a alimenta." Aquelas palavras caíram feito pedra no meu peito. A gente tinha mesmo deixado o Fabiano para trás. Pois bem, meu amigo, depois da visita da Dona Antônia, eu e o David até tentamos acreditar que as coisas iam melhorar. Ela deu umas pedras escuras para a gente carregar no bolso, recomendou colocar a arruda atrás da porta, falou que aquilo podia ajudar a afastar a presença ruim. Minha mãe ainda chamou um padre que passou a casa inteira com água benta, rezando alto, cada cômodo, cada canto. A mãe do David fez o mesmo. E olha, por uns dias até parecia que funcionou. O clima dentro de casa ficou mais leve, os barulhos pararam, nada de menina no escuro, nada de cheiro de mofo. Era como se a tempestade tivesse dado uma trégua. A gente começou a acreditar que tinha resolvido, mas no fundo, eu sabia. Era só um silêncio antes da queda. Porque enquanto nossas casas ganhavam paz, o Fabiano continuava perdido. Ele não voltou a ser o mesmo nem por um instante. Andava pela escola com aquele olhar apagado, respondia só o necessário e vivia no automático. O corpo dele estava ali, mas a alma parecia distante, presa em algum lugar que a gente não conseguia alcançar. E aí que o peso real caiu sobre a gente. A Dona Antônia tinha dito: "A alma do amigo de vocês ficou lá, e essa coisa ficou no lugar." Quanto mais eu repetia essa frase na cabeça, mais me convencia de que era verdade. A gente não tinha só chamado algo ruim, a gente tinha deixado nosso amigo de infância como moeda de troca. Depois disso, eu e o David começamos a brigar entre nós. Ele dizia que não tinha jeito, que a gente precisava aceitar que o Fabiano estava perdido. Eu não aceitava. Eu queria voltar ao cemitério, encarar aquilo de frente, fazer alguma coisa. Mas só de falar nisso, o David ficava nervoso. Dizia que eu era louco, que não aguentava mais aquela pressão. E rapaz, a pressão não vinha só da culpa, não. As coisas estranhas voltaram. O silêncio em nossas casas era quebrado por vozes sussurrando, pequenos vultos cruzavam o corredor e o peso no ar era sufocante. Às vezes eu sentia a cama afundar, como se alguém invisível sentasse do meu lado. E o pior, a menina voltou a aparecer, sempre de costas, sempre com aquele vestido ondulando como se estivesse dentro d'água. A diferença é que agora ela não ficava parada. Uma noite, quando acordei com o choro, vi que ela estava mais perto, quase no meio do quarto. A risada que veio depois parecia dentro da minha cabeça. Eu tampei os ouvidos, mas não adiantava. O som estava lá, misturado com a minha própria respiração. David também estava no limite. Ele chegou a me contar que uma noite acordou com as mãos tremendo e encontrou arranhões novos nos braços, só que mais fundos, sangrando. Ele chorou quando falou isso, coisa rara para ele. Disse que não conseguia mais dormir, que sentia como se tivesse sido observado o tempo todo, até quando tomava banho, até quando fechava os olhos.
Nessa altura, nós dois estávamos virando sombras de nós mesmos. A escola já não importava, a comida não descia e todo mundo percebia que havia algo errado, mas ninguém sabia o quê. A gente carregava esse segredo como uma âncora amarrada no pescoço. O ponto mais baixo veio quando fomos visitar o Fabiano de novo. Ele estava sentado na varanda, olhando para o nada. Nem virou o rosto quando chegamos. O pai dele tentou puxar conversa. Falou que os médicos não viam nada de errado, que talvez fosse psicológico, um trauma. Mas a gente sabia. Não era trauma, não. Era ausência. Era um vazio ocupando o lugar do nosso amigo. Eu sentei na frente dele e perguntei com a voz embargada: Fabiano, você tá aí dentro? É você? Ele piscou devagar e disse apenas: Eu estou. Mas não foi a voz dele. Foi a mesma voz que tinha saído do túmulo naquela noite no cemitério. Grave, arrastada, como cascalho rolando. Meu corpo inteiro gelou. David levantou bruscamente, derrubando a cadeira. O pai do Fabiano não percebeu nada. Achou que era só a resposta seca de um filho calado. Mas nós dois ouvimos. Nós sabíamos. A partir dali, não havia mais dúvida. O Fabiano não estava com a gente. Talvez nunca mais voltasse. E naquela madrugada, deitado na cama sem conseguir fechar os olhos, eu cheguei no fundo do poço. O medo tinha virado desespero. Eu não via saída, não via solução. Só a certeza de que a gente tinha cruzado uma linha que não dava mais para desfazer. Pois então, meu amigo, depois daquele dia na varanda, quando ouvi a voz do túmulo sair da boca do Fabiano, eu entendi que não dava mais para fingir que era só trauma. A gente tinha mesmo perdido nosso amigo. Não só isso. A gente tinha trazido algo para nossas vidas. Algo que se alimentava do nosso medo e da nossa culpa. A dona Antônia voltou lá em casa uns dias depois, chamada pela minha mãe. Ela ouviu meu relato, respirou fundo e disse: Vocês até podem tentar um ritual, mas não tem garantia. Quando a porta é aberta desse jeito, fechar é mais difícil do que parece. Se vocês não estiverem preparados, pode ser pior. Aquilo me deixou sem chão. Eu quis voltar ao cemitério, quis tentar fazer alguma coisa, mas o David não aguentava nem ouvir falar. Estava esgotado, chorando de madrugada com olheiras fundas. Disse que preferia sumir do que enfrentar aquilo de novo. E eu comecei a perceber que essa culpa estava destruindo não só o Fabiano, mas nós dois também. As semanas foram virando meses. O padre vinha de vez em quando benzer a casa. As arrudas eram trocadas, as pedras continuavam no bolso. Aos poucos, as manifestações começaram a diminuir. O choro da menina se tornou raro, os vultos menos constantes. Não desapareceu de vez, mas ficou como uma sombra ao fundo. Um lembrete. Mas o Fabiano não melhorava. Ele continuava andando pela escola como um boneco sem corda. Não ria, não falava, não reagia. A família dele fez de tudo, médicos, psicólogos, mudança de cidade. 2 anos depois, eles foram embora da Bahia dizendo que era por causa de um emprego novo para o pai. Mas eu sabia. Eles estavam tentando fugir do que a gente tinha deixado acontecer. Eu e o David também nos afastamos. No começo ainda tentamos manter contato, mas toda vez que um olhava para o outro era como se o passado estivesse ali, sentado entre nós. Aquele segredo virou um muro. Hoje a gente se fala 1 ou 2 vezes por ano só para saber se está tudo bem, sem tocar no assunto. E parceiro, eu aprendi a conviver com a presença. Ela nunca sumiu de todo. Até hoje, às vezes sinto aquele cheiro de mofo em dias secos, um objeto cai sem motivo na cozinha, um vulto passa rápido no final do corredor. Não é mais pânico, é uma resignação. Eu me acostumei. O medo virou cansaço. Mas sabe o que mais dói? Não é a menina do vestido. Não são os vultos nem os sussurros. O verdadeiro fantasma dessa história é o Fabiano. Eu nunca mais o vi depois que a família se mudou. Às vezes fico imaginando onde ele está, se ainda vive daquele jeito vazio ou se, de algum jeito que eu não consigo entender, conseguiu se reencontrar. Mas eu tenho medo da resposta. Hoje eu entendo que na minha arrogância de adolescente, eu quis provar que estava certo,
Quis desafiar aquilo que não entendia. Fomos procurar uma assombração e, no processo, criamos a nossa própria. A gente não só abriu uma porta para algo ruim entrar, a gente deixou a alma do nosso melhor amigo como pagamento. E essa é uma dívida que eu vou carregar para sempre. Toda vez que cruzo uma estrada escura de madrugada, vejo um cemitério antigo na beira da rodovia ou sinto cheiro de terra molhada, lembro do Fabiano. Lembro do portão que se abre para os dois lados. E lembro que algumas portas, meu amigo, a gente não deve nem tentar abrir. Se você está me ouvindo agora, anota essa lição. Certas curiosidades custam caro demais. O sobrenatural não é brincadeira para adolescente teimoso. Não é história de roda de bar. É coisa séria. Se você acha que pode controlar, é porque já está perdendo. E se você chegou até aqui, ouvindo esse meu relato, deixa seu comentário aí embaixo. Quero saber se já viveu algo parecido, se já sentiu que tinha alguma coisa te acompanhando sem explicação. Isso ajuda não só o canal a crescer, mas também a gente a entender que não está sozinho nesse mundão de histórias. E claro, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muito mais caos assombrado vindo por aí. Se você gostou desse relato, corre para assistir o último vídeo que eu postei. É mais um daqueles casos de estrada que faz a gente pensar 2 vezes antes de parar no acostamento à noite. Quem sabe um dia eu volto aqui para contar se ouvi alguma notícia do Fabiano. Mas por enquanto, fica essa história como um alerta. O medo que você sente pode não ser só seu. Pode ser de algo que anda ao seu lado, calado, esperando uma oportunidade. Eu sou o Zeca Estrada, caminhoneiro das antigas, e esse foi mais um relato que eu precisava tirar do peito. Na boleia, a gente vê de tudo, mas tem coisa que a gente nunca esquece. E essa, meu amigo, é uma delas.